Saudações, meus amigos, eu sou o Cristiano do canal Voscom, mais uma vez aqui com vocês para tratar de uma questão que está sendo novamente agora discutida no meio acadêmico e que inclusive foi o alvo de matérias jornalísticas no Brasil. Pessoas que tentam, digamos, desenterrar cadáveres e que demonstram nesse debate uma grande imaturidade. Só que eu vou falar desse debate depois que você der uma curtida nesse vídeo, porque assim você ajuda o nosso canal a crescer, você ajuda as nossas ideias a receber uma maior difusão. Estou falando, senhores, de um professor universitário, mestre inclusive, que foi recentemente hostilizado por ser o demônio stalinista, como hoje parte da comunidade acadêmica, em especial a chamada esquerda uspiana, faz questão de descrever o nome de Djugashvili Iosif Vissarionovich, popularmente conhecido como Stalin, quer dizer, uma demonização do seu trabalho, das suas ideias, do seu governo e principalmente daqueles que se colocam ao seu lado. É importante lembrar, senhores, que desde 1956, mesmo no campo da esquerda, procura-se demonizar o nome de Stalin e que essa demonização não trouxe absolutamente nada de bom. Foi exatamente o contrário. A chamada crítica do stalinismo levou à repressão política contra trabalhadores na União Soviética, por exemplo, na cidade de Tbilisi, a capital da Geórgia, precisamente da República Socialista Soviética da Geórgia, ainda em 1956. Ou seja, por aí você tem uma ideia de quais eram os objetivos perseguidos pelos chamados anti-stalinistas, né? Pelos chamados adeptos do socialismo com face humana, pelos sociais-democratas, por toda essa camarilha que massacrou trabalhadores. Eu chamo de camarilha sim, porque essas pessoas massacraram trabalhadores. Eles fizeram isso em Tbilisi, na Geórgia, em 1956, e também numa cidade que fica no sul da Rússia, uma cidade que inclusive eu visitei, chamada Novocherkassk. Pesquisem vocês sobre o massacre dos trabalhadores de Novocherkassk. Ele aconteceu na União Soviética e foi promovido pelo Exército Vermelho a comando do chefe de Estado da União Soviética, Nikita Sergeyevich Khrushchev. Nikita Sergeyevich Khrushchev, incapaz de lidar com questões econômicas, levou a políticas que levaram à redução de salários sem convenção prévia na União Soviética. Foi quando um grupo de trabalhadores que trabalhava em uma fábrica numa pequena cidade, na região de Rostov sobre o Don, próximo à fronteira com a Ucrânia, iniciou uma série de protestos que eles foram até a sede do Partido Comunista local para negociar, mas não houve negociação. Foi solicitada a presença de tropas do KGB, na época o Serviço de Segurança do Estado já se chamava KGB, e também do Exército Vermelho. Alguns generais comunistas se recusaram a fazer parte dessa ação vil e assassina. Esses generais foram depois removidos de suas funções, foram demitidos. O Exército Vermelho se dirigiu com os seus tanques até a cidade de Novocherkassk e, em vez de qualquer negociação, o que aconteceu? Eles abriram fogo contra trabalhadores que protestavam pacificamente em frente à sede do Partido Comunista. Foi um verdadeiro banho de sangue, um banho de sangue que, para que ele fosse ocultado, Nikita Khrushchev mandou que no dia seguinte fosse pavimentada a praça e que fossem promovidos festivais de dança, quer dizer, literalmente, né, aquilo que na língua russa nós chamamos de plissaits na kostyach, ou seja, dançar em cima de ossos. Foi, quer dizer, literalmente o que aconteceu. E um fato interessante, se você pesquisar sobre esse massacre dos anti-stalinistas, é que o KGB passou a monitorar cada carta que entrava e saía na cidade. Passou a monitorar cada pessoa que presenciou o massacre,
passou a monitorar as transmissões de rádio e tudo que estava relacionado com esse massacre, a ponto de que, sendo esse massacre cometido ainda nos anos 50, foi somente na época da perestroika, ou seja, no final dos anos 80, que esse massacre ficou conhecido, o chamado Massacre de Novocherkassk. Há quem diga que esse massacre teve na União Soviética o mesmo impacto que o Domingo Sangrento promovido pelo regime do Tsar. Ou seja, o autoritarismo, a brutalidade, não é algo próprio de Stalin, que aliás nunca utilizou tropas do exército contra trabalhadores. O anti-stalinismo, ele foi um golpe muito duro no movimento mundial comunista. Um golpe muito duro porque ele dividiu grandes partidos, criou verdadeiras castas de oportunistas, tanto na União Soviética quanto também fora dela. O Mikhail Kalashnikov, que a propósito teve o seu aniversário de 100 anos, agora na semana passada, comenta no excelente livro dele, Rajadas da História, sobre como Khrushchev encarnou a corrupção e Brezhnev a estagnação. Foi exatamente na época de Khrushchev que surgiu aquilo que é conhecido como o governo do Grande Inquisidor na União Soviética, não é? Utilizando aqui a expressão de Fyodor Dostoiévski, ou seja, uma casta, uma espécie de aristocracia vermelha. A aristocracia essa conhecida como nomenclatura. Nomenclatura essa que gozava de uma série de privilégios que a maioria das pessoas na União Soviética não tinha. Casas suntuosas, viagens ao exterior eram permitidas com mais facilidade a essas pessoas. Os filhos dessas pessoas estudavam no exterior, em Londres, nos Estados Unidos, um privilégio ao qual a maioria dos cidadãos soviéticos não poderia se permitir. E foi exatamente dessa casta privilegiada que surgiu a atual oligarquia russa. Se você estudar sobre a oligarquia russa, você vai ver que muitos deles eram filhos de pessoas do Partido Comunista. É por isso que algumas pessoas dizem, né? Porque esses milionários, esses bilionários, esses oligarcas russos vêm todos do Partido Comunista. Vêm todos do partido, em parte isso é verdade, porque eram pessoas que ingressavam no partido não visando a construção do socialismo, mas sim visando a ascensão na carreira, visando se tornar um diretor, visando esse tipo de objetivos. Não um objetivo, não um compromisso ideológico com o socialismo em si. Lembrando que Khrushchev ele aplicou um grande golpe no socialismo ao defender uma ideia que hoje em dia, até mesmo na Rússia é combatida, que era a chamada ideia do socialismo desenvolvido, né? Que era uma ideia que fugia completamente aos cânones, digamos assim, do marxismo-leninismo. O governo dele, que a propósito, mesmo herdando uma infraestrutura muito boa deixada por Stalin, basicamente deu início ao fim da União Soviética. Logo, quando professores atacam Stalin, isso é uma completa falta de noção. Nós podemos dizer que, na realidade, nós podemos encontrar basicamente algumas fontes desse chamado anti-stalinismo. A primeira, eu já expliquei para vocês, que é Nikita Sergeyevich Khrushchev, especialmente o seu infame discurso em 1956, quando ele mentiu, como muito bem comprovou o professor yankee Grover Furr, em sua excelente obra Khrushchev Lied, ou seja, Khrushchev mentiu. É uma obra que mostra que das 63 acusações de Nikita Khrushchev contra Stalin, 61 delas eram falsas. 61 delas eram falsas, quer dizer, mais de 90%. O que aconteceu? Ele, aproveitando-se da sua condição de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, do centralismo democrático, utilizou a estrutura soviética para implodir a própria estrutura soviética, quer dizer, para consolidar o seu poder pessoal. O próprio Nikita Khrushchev, a propósito, que foi o primeiro a dizer que a luta pelo poder existe mesmo dentro do socialismo.
todo império, todo grande império, quer dizer, todo grande poder político, ele sempre vai ter luta pelo poder. Foi assim na Roma antiga, quando assassinaram Júlio César. Foi assim na Rússia dos czares. Foi assim na França napoleonista. Foi assim na Inglaterra, como acontece hoje ainda nos Estados Unidos, quer dizer, o processo de impeachment de Donald Trump nada mais é do que uma luta pelo poder. Quer dizer, em todo governo que dá certo, em todo Estado poderoso, existe uma luta pelo poder e, normalmente, a tendência é que aquele que deseja o poder, e principalmente quando ele alcança o poder, ele vai tentar fazer de tudo para demonizar o governante anterior. Então, essa é uma das fontes do anti-stalinismo. Uma outra fonte ainda é o trotskismo. O trotskismo, eu acho que ele até dispensa comentários. Nós sabemos que Trotsky, ainda no começo do século XX, era um homem bastante ganancioso. Um homem bastante ganancioso que visava o poder, ainda que isso custasse os ossos de milhões de camponeses russos, e ele não tinha compromisso com a construção do socialismo na Rússia. Ele tinha com a chamada Revolução Internacional, que depois da Segunda Guerra Mundial já era um projeto completamente utópico. E utópico por quê? Porque a Europa possui um grande número de diferenças culturais. Aliás, não só a Europa, como o mundo todo. A mentalidade de um trabalhador brasileiro é diferente da mentalidade de um trabalhador americano. Eu lembro quando eu trabalhei na Copa do Mundo com uma grande empresa jornalística. E nós tínhamos jornalistas de diferentes países. Tínhamos também técnicos, digamos assim, os peões, né? De diferentes países, inclusive principalmente do Brasil e dos Estados Unidos. Da Inglaterra também. E eu percebia que normalmente os brasileiros, né, eles almoçavam só entre si, e os anglo-saxões, digamos assim, também apenas entre si. Eles não se misturavam. Não se misturavam até mesmo para conversar. Os brasileiros diziam que os americanos eram bestas. De fato, tínhamos algumas pessoas que eram supervisoras. Tinha uma americana, por exemplo, que ela nunca nem falava com os brasileiros lá. Ao contrário, por exemplo, da russa, que trabalhava conosco, que já era mais aberta, era mais comunicativa, né? Enquanto que a americana sequer olhava. E por que isso acontece? Porque essas pessoas são racistas, por isso, por aquilo. Não vou me aprofundar muito, até porque eu não tenho um estudo de caso, né? Mas isso, eu como linguista, eu como uma pessoa que fala 7 línguas e que por sua vez também estuda a cultura respectiva a essas línguas, eu que tenho uma experiência de vivência no exterior, entende uma coisa bastante evidente. É que a mentalidade da classe operária varia muito conforme fatores culturais, geográficos, morais, políticos, históricos, etc. É muito difícil você concluir, por exemplo, a união internacional entre trabalhadores, por exemplo, russos e poloneses. Por quê? Porque um tem uma mentalidade relacionada à Igreja Ortodoxa, enquanto que outro tem uma mentalidade relacionada à Igreja Católica. Ou vamos partir para um caso aqui mais evidente. Uma união, por exemplo, entre trabalhadores judeus e muçulmanos. Basta você ver hoje o Oriente Médio como é que está. Só para vocês terem uma ideia, até mesmo no Festival Internacional da Juventude, onde você tinha, quer dizer, jovens que basicamente tinham uma mentalidade parecida, né, ideias parecidas, você teve conflitos entre a delegação palestina, detalhe, a delegação de comunistas palestinos e a delegação de comunistas israelenses. Pessoas, quer dizer, com as mesmas ideias, mas que por um conflito secular, por uma série de diferenças, entravam em conflito. Em alguns países é completamente normal, é aceito uma mulher, por exemplo, ir para a praia do jeito que veio ao mundo. Enquanto que há países em que se uma mulher for
desse jeito para a praia, vai ficar um monte de homens lá, eu não quero nem dizer fazendo o quê. Isso se ela sair inteira da praia. Há países em que é aceito a mulher usar, por exemplo, uma saia curta, né? Até pela questão do clima, um short, por exemplo. Enquanto que tem países em que, se a mulher for sair desse jeito, ela é apedrejada ou é tida como uma prostituta. Quer dizer, há muitas diferenças entre trabalhadores de todo o mundo. Exatamente por isso que os bolcheviques, Lenin e Stalin, entendiam que o socialismo deveria ser construído em cada país em separado. E não, quer dizer, empregar o exército vermelho ali, forçando na base da baioneta as ideias socialistas. A ideia de Trotsky, que de fato do ponto de vista militar, ela possui, né, uma certa coerência. Mas o que Trotsky tentou fazer foi exatamente o que Napoleão tentou fazer ainda no século XIX. E nós sabemos muito bem como acabou Napoleão. Trotsky ele tinha não apenas um pensamento bonapartista, digamos assim, né, de querer levar a revolução na base da força, como também ele não deixava de empregar quaisquer que fossem os métodos para a consolidação da revolução. No Brasil existe uma mania terrível, né, digamos assim, de muitos intelectuais, se não da maioria dos intelectuais de esquerda, de achar que violência na União Soviética só tinha na época de Stalin. Né? Stalin inventou a violência na União Soviética e até mesmo na Rússia, de uma forma geral. Essas pessoas normalmente pecam, né, pelo seu excessivo idealismo. Essas pessoas se esquecem de que na época dos bolcheviques, na época de Lenin, para ser exato, também havia repressão. Por exemplo, o Marechal Tukhachevsky, existe uma rua com o nome dele em São Petersburgo, ele empregou armas químicas contra camponeses para acabar com a sua resistência. Camponeses que na época lutavam contra o poder bolchevique, ele empregou armas químicas, empregou gás, precisamente. Uma prática que, a propósito, foi cometida não apenas pelos bolcheviques, como também pelo Exército Branco. O Exército Branco muitas vezes atacava vilas inteiras utilizando armas químicas, ou seja, empregando o gás. Por que não falar aqui de um local no qual eu estive muitas vezes, inclusive, como Kronstadt? Você que gosta de colocar todas as perversidades do governo bolchevique, do governo comunista na conta de Stalin, deveria ter vergonha na cara e lembrar da chamada Revolta dos Marinheiros de Kronstadt, que foi suprimida por ninguém mais, ninguém menos do que por Trotsky. Trotsky que, atravessando o mar congelado, né, fazendo a mesma caminhada que eu fiz a propósito, sobre as águas congeladas do Golfo da Finlândia, seguir até Kronstadt, atacando marinheiros que participaram da Revolução de Outubro. Quer dizer, não gosto de Stalin porque Stalin reprimiu, inclusive reprimiu comunistas, reprimiu trabalhadores. Por isso não, meu caro, que Trotsky também fez isso, e inclusive fez muito bem, uma vez que ele, eliminou completamente, né, sem piedade, a revolta dos marinheiros de Kronstadt. Então, quer dizer, se o seu problema é com Stalin porque ele reprimiu, por isso não que Trotsky e muitos outros bolcheviques também reprimiram. Os bolcheviques cometeram muitos erros que até hoje são criticados com severidade e explorados pelos anticomunistas. Por exemplo, havia uma proposta de adotar o alfabeto latino na língua russa. Uma proposta que, pelo menos pela minha pesquisa, veio de Lunacharsky, mas que felizmente foi abandonada. E que um dos bolcheviques que a propósito apoiou essa proposta foi exatamente Trotsky, enquanto que Stalin não. Stalin foi rigorosamente contrário a essa proposta. Logo, essa de dizer, não, porque Stalin reprimiu, por isso Stalin é mau. Trotsky foi vítima de Stalin, logo Trotsky é bom, foi vítima e por isso, né, nós temos que apoiá-lo. É um pensamento errado,
que Trotsky também reprimiu, inclusive até muito mais do que Stalin. O próprio jornalista Vadim Solovyov, ele que é um jornalista famosíssimo na TV russa e que recebe constantemente historiadores, doutores inclusive, ele que também é um homem muito inteligente, se manifestou nesse sentido, que Stalin, perto de Trotsky, era praticamente uma criança no que diz respeito à repressão. Ah, mas porque Stalin matou escritores? Ah, porque artistas saíram do país na época de Stalin. Artistas também saíram do país na época de Lenin. O exemplo mais clássico, Rachmaninoff, grande pianista, compositor, um dos maiores nomes da música clássica do século XX, teve que sair da Rússia na época da Revolução Russa. Ou seja, ou você é homem, digamos assim, o suficiente para rejeitar por completo a Revolução Russa devido a excessos que infelizmente aconteceram, como acontece em todas as revoluções, né? Os chamados excessos de uma jovem nação, termo empregado por Maxim Shevchenko, jornalista e ativista político muito famoso na Rússia. Ou você procura, quer dizer, estudar o contexto em que aconteceram essas repressões, reconhece os erros dessas repressões e apoia o governo de Lenin e Stalin. Agora, a questão aqui nem tanto é a política de Stalin em si, mas sim a falta de maturidade dos professores, especialmente da Universidade de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma conhecida que relata como ela, certa vez, estava tendo uma aula de russo e quando mostravam Stalin na tela, uma professora histérica, né, ficava gritando histericamente: "Idiota, seu idiota!", né, sempre que mostravam Stalin. Quer dizer, um comportamento completamente temperamental, infantil, que não condiz com a ética de um professor, quer dizer, de um educador. Lembrando, senhores, que qualquer tentativa de comparar Stalin a Hitler é uma comparação absolutamente espúria, estúpida, precisamente. Porque Hitler foi condenado no julgamento de Nuremberg, enquanto que Stalin jamais foi condenado por qualquer julgamento. Além disso, se você é daqueles, né, que se coloca, por exemplo, do lado da democracia representativa, de nomes como Roosevelt e Churchill, devo lembrar aos senhores que Roosevelt e Churchill se aliaram a Stalin contra Hitler, e não com Hitler contra Stalin. Isso, na minha opinião, deveria encerrar qualquer debate a respeito deste assunto.